só. Da outra Tá. vez entraram alguns assistentes também, que eu não sei se vão conseguir entrar hoje. A gente tem 2 por ano. Então são 6 mesmo. Uhum. Tu tens residente aí, não? Não tem. Não tem? Uhum. Não tem. Barretos tem lá, né? Mas Sim. aqui. Aí tem passam residentes da UFMS, passam aqui comigo de estágio. Menina, tô adorando preparar os casos da mentoria. Ah, que bom. Sem curtir o processo. Nossa, eu tô empolgada. Deu certo lá do EPAX? Deu. Tá dando, assim, né? Tô aprendendo, mas tá, agora já foi. O Igor. Bota as carinhas aí, Lauras. As Lauras. Tô Vamos lá, deixa eu tentando baixar começar. no iPad. É, Ah, é, tentando baixar, consegui via site mesmo. acho que ela tá tentando colocar a câmera, mas ela tá vendo. Tá Pode bom, então eu vou começar, gente. ficar à Peraí. vontade aí. A gravar, então. Deixar o chat. É, gravar na nuvem. Recording in progress. Gente, então, boa noite. Vamos para a segunda parte da aula. É, vou terminar de onde eu parei, que a gente estava falando dos linfonodos. Então, assim, na próxima edição do Behaviors vai vir ainda mais reforçado a necessidade da gente falar sobre os linfonodos mamários, tá? Por causa da importância dos linfonodos no estadiamento do paciente, no prognóstico. Então, assim, a gente vai descrever a localização deles, a gente tem que olhar os níveis axilares, olhar a cadeia mamária interna. E, claro, quando a gente vai achando o linfonodo nível um, aí você olha nível 2, aí nível 3, você vai acabar olhando supraclavicular também, às vezes aqui cervical, tá? Mas, assim, geralmente pode acontecer você não ter um linfonodo no nível um e ter no nível 2, mas isso é muito raro, é por alteração de anatomia, de drenagem. O normal é a gente ver linfonodo no nível um, se tem no nível um, você vai procurar no nível 2 você vai procurar no nível 3. Então, assim, uma coisa importante de linfonodo, né? Ou ele é típico ou ele é atípico, assim. E os atípicos têm vários tipos. Então, assim, nessa primeira imagem aqui, o linfonodinho típico, nessa primeira e na segunda, ó, essas duas aqui. Esse aqui, gente, a gente mal vê o córtex dele. A gente vê o hilo todo ecogênico, mas o córtex às vezes é tão fino que a gente não vê, a gente só vê uma coisa ecogênica, oval. Aqui o hilo, o córtex bem fininho, um aspecto normal. Todos esses outros que eu coloquei aqui, eles são atípicos, tá? E esses atípicos, eles variam de pouco suspeito, como esses aqui, que são geralmente reacionais, a muito suspeitos, como esses aqui. Mas todos a gente vai ter que encarar como atípico, não quer dizer que a gente vai valorizar tudo também. Às vezes um linfonodo assim, com uma história familiar, uma história pessoal de doença inflamatória ou com algum problema que a paciente está de infecção, a gente vai pedir um acompanhamento, ou já vai até definir como um BIRADS 2. Agora, quando os linfonodos são mais atípicos, com espessamento focal do córtex, obliteração do hilo, aqui, ó, aqui obliterou totalmente o hilo, e aqui, que é um bem pequenininho, mas completamente alterado. Isso é outra coisa que vocês têm que ter em mente, gente. O tamanho do linfonodo não importa, tá? Se ele tem um aspecto benigno, se ele é aquele linfonodo com hilo gorduroso, ele pode ter até 3 centímetros, isso não muda. Mas, se for um linfonodo alterado, pode ser o tamanho que for, ele é suspeito. Então, vamos lá. A mamografia não é boa para avaliar linfonodo, é claro que a gente vai ver, né, muitas vezes linfonodo alterado, e aí vai acabar pedindo ultrassom, já vai classificar como um BIRAD suspeito, 4. Mas a gente tem que estar ciente que, mesmo do nível um, a gente talvez só pegue 50% dos casos de linfonodos, tá? No nível um, de visualização de linfonodos.
A ultrassonografia é o melhor método, por quê? Porque tem uma excelente acurácia, tem uma sensibilidade boa, especificidade boa. É o exame que a gente acaba fazendo estadiamento mesmo, que a gente já vai fazer ultrassom e aí já faz ultrassom da axila, já olha o linfonodo, a morfologia dele, é muito boa para guiar os procedimentos, a punção, ou a biópsia, ou para colocar clipe. E ele dá uma diferenciação melhor, a gente consegue definir melhor do que a ressonância, o córtex e o hilo. Então, na questão morfológica, a ultrassonografia é superior à ressonância. Mas a ressonância, ela é claro que ela é superior no sentido de que ela avalia todas as cadeias, né? Você tem a imagem da mamária interna também, mas que a gente pode avaliar muito bem também com ultrassom. E a avaliação morfológica da ressonância, a gente tem que ficar fazendo uma comparação. A gente compara, se a gente está em dúvida, que o linfonodo um pouquinho alterado, você compara com o outro lado, vê se no outro lado é igual ou não. Você compara com até os mesmos linfonodos desse lado, desse mesmo lado, e vê como que são esses linfonodos, tá? E se esse estiver diferente dos outros, você vai considerar ele suspeito, claro, num contexto de que você está fazendo um estadiamento, que a paciente já tem alterações na mama. Lembrando, então, que o padrão de disseminação as metástases se depositam na cortical, tá? Pelo padrão, por causa desses eferentes linfáticos. Então, sempre as alterações vão começar no córtex, e à medida que elas vão progredindo, eles vão ocupando o hilo. Então, aqui, ó. Aqui quando ele extravasa, uma extensão extracapsular, que também é um achado suspeito, a gente tem que olhar bem o contorno do linfonodo. Aí aqui, quando ele já vai entrando aqui, ele tá subcapsular, mas tá pequenininho. Aqui ele já tá maior, e aqui, ó, grandão, né? Quando a gente vê aquela obliteração focal do hilo. E às vezes você vê a obliteração completa, que é quando esse córtex está completamente tomado e já ocupa o hilo também. Então, aqui um exemplo que eu falei de extensão extracapsular, ó, o linfonodo, aqui o córtex, o hilo, e olha, essa alteração aqui, então, assim, tem um espessamento do córtex, mas a gente vê que também, olha, tem um borramento aqui da gordura perilinfonodal, isso é extravasamento, tá? Isso é um sinal de prognóstico ruim de metástase. Aqui também. Aqui era um caso de um câncer oculto na mama, a paciente tinha esse linfonodo bem alterado, esse outro aqui, ó, o córtex fininho, e aqui com o hilo focalmente espessado, mas os dois bastante suspeitos. Aqui um outro caso, até bem parecido com aquele, mas era só uma hiperplasia linfóide reacional, mas a gente não tem como saber, a gente sempre vai biopsiar quando a gente se deparar com um linfonodo assim. Nesse caso, eu fiz core biopsy, essa paciente está em segmento, não mudou nada. Então, é uma hiperplasia linfóide reacional mesmo, a gente sempre fica com aquela, né, pulguinha atrás da orelha, mas é um diagnóstico aceitável, tá? E nesses casos, gente, principalmente assim, quando você tem o tumor na mama e você às vezes só quer comprovar o comprometimento do linfonodo, a PAF ela é bem aceitável, embora sempre a core vai ser melhor, porque na core você vai poder pegar, às vezes assim, às vezes a metástase ela tem uma histologia, uma imunohistoquímica diferente do tumor primário, então isso é importante para o oncologista saber, para tratar. Mas ok, a PAF é aceitável. Mas quando a gente tem uma alteração só de linfonodo, quando você está suspeitando de um câncer oculto na mama, quando você não vê mais nenhuma alteração na mama, pode ser até um linfoma, é melhor fazer a core biopsy, porque aí sim você precisa de mais material para fechar esse diagnóstico. Você não está só querendo comprovar uma extensão de uma lesão da mama suspeita para axila, tá? E aqui, dois linfonodos, é o mesmo linfonodo, na verdade, com e sem Doppler, né? Era uma metástase também de um carcinoma ductal invasivo. Aqui, aquele piquititinho que eu já mostrei, super pequenininho, mas muito suspeito. Eu tenho caso, assim, de linfonodinho de 5 milímetros, que eu achei suspeito, faço PAF e vem carcinoma, tá? Então, muito, assim, muito cuidado na avaliação de linfonodos. Quando você tem já uma lesão bem suspeita na mama, você tem que valorizar. E da mesma forma, gente, cuidado para não valorizar demais alterações limítrofes de linfonodos, que é uma coisa que eu vejo muito. Por exemplo, a paciente está fazendo um exame de rastreamento complementar, ultrassom suplementar, mama densa, ela não tem nenhuma lesão suspeita na mama,
Aí tem um linfonodinho assim com 3,5 milímetros de espessamento do córtex. Aí, às vezes, a pessoa já levanta assim, uma super suspeita daquilo. Não, sabe? Assim, às vezes a gente, mesmo porque esse limite de 3 do linfonodo, do córtex, é um estudo feito para pacientes com câncer de mama, entendeu? Para avaliar envolvimento metastático ou não. Então, a gente não pode ficar usando isso para uma paciente que não tem lesão nenhuma na mama, tá? Às vezes, uma conduta até mais expectante, coloca provavelmente racional, pede um controle, mas evitar de ficar valorizando demais linfonodos limítrofes, simétricos, muitas vezes simétricos, e que você não tem nenhuma lesão suspeita na mão. Falar um pouquinho agora, gente, de organização do laudo, lá do BIRADS, né? Na última edição do BIRADS, que já tem 10 anos, né, gente, houve uma separação da classificação e da conduta. Ou seja, em alguns casos, você vai dar uma classificação que normalmente teria uma conduta e você vai fugir um pouquinho dessa conduta, tá? Então, são poucos esses cenários, eu vou dar alguns exemplos, mas é aceitável e às vezes é muito necessário a gente fazer isso. Então, por exemplo, uma paciente que está com uma queixa palpável e a mamografia está negativa, ela tem mama densa, você não encontra nada naquela região que ela palpou, que a técnica sinaliza. Aqui a gente sempre põe marcador onde a paciente tem a queixa, para a gente procurar bem naquela região. Bom, aí você não acha nada e você pode sugerir, você dá um BIRADS 1 ou 2, que a mamografia não tem alteração suspeita, mas você fala, considerando a queixa palpável da paciente, sugere-se correlação com ultrassonografia, entendeu? Às vezes a alteração é tão suspeita que você pode até falar, sugerir uma biópsia, tá? Clinicamente falando de suspeito. Agora, e uma paciente com cisto simples dolorido, por exemplo? É um cisto complicado, tá inflamado, mas é um BIRADS 2, você tem certeza que é um cisto. Você vai dar um BIRADS 2, mas você vai falar, considerando esse cisto complicado, paciente sintomática, sugere-se complementação com punção de alívio, tá? Então, isso é bem normal também a gente fazer, bem comum. Uma paciente com ruptura de implantes sem outros achados. Você vai dar o BIRADS 2, mas você vai falar, sugere-se uma ressonância magnética para melhor avaliação da integridade dos implantes, se você teve alguma dúvida, tá? No outro método que você fez. As categorias BIRADS, eu acho que vocês estão já bem, né, cansados de saber, isso é uma coisa que o residente sabe muito. O BIRADS, ele foi muito eficaz nesse sentido de ser adotado praticamente pelo mundo inteiro, e aí todo mundo conseguir falar essa mesma língua, que era o objetivo do BIRADS desde o começo. Então, o BIRADS 0 é aquele achado inconclusivo, a gente geralmente vai sugerir ou ultrassom, ou quando a gente não faz aqueles complementos no local, por exemplo, às vezes no SUS, que você não faz a magnificação, um complemento, você também pode usar 0 para fazer um complemento. Numa clínica, num lugar que você tem condição de chamar paciente, eu não aconselho dar BIRADS 0 para complementação. Eu acho que a função do radiologista é chamar essa paciente e concluir esse exame. Quando você não tem nenhum achado na mamografia, é um BIRADS 1. 2 é quando você tem achados, mas que você tem certeza que são benignos. 3 é aquele caso que você tem uma baixa suspeita, uma suspeita muito baixa, menor que 2%, e você vai fazer um controle evolutivo, a gente vai ver depois. O 4 é quando você tem suspeita. O 4 a gente sabe que é uma variância assim, muito grande, né? Ele é muito ampla a faixa de malignidade no 4. Ela vai desde o 3% até o 94%, por isso que ele foi subdividido em A, B e C. O uso dessa subdivisão, vocês sabem que é opcional, mas eu gosto muito de fazer, isso para passar para o clínico o meu grau de suspeita, para passar para o patologista o meu grau de suspeita, e às vezes até para mim mesmo, quando a biópsia volta, eu lembro assim, olha, eu achei tal mais ou menos suspeito, então eu uso bem a subdivisão do 4. E o 5 é quando você tem, assim, achados bem clássicos de malignidade, mais de 95%. Tem casos que você vai dar 5 e não vão ser malignos, mas são raríssimos, tá? E aí você vai ter que dar discordante, na maioria das vezes, e repetir a biópsia. A não ser que você conheça alguns diagnósticos. Tem alguns diagnósticos, eu tenho uma aula disso, que é só de BIRADS 5 que foi benigno e que a gente pode aceitar, mas isso são raridades.
E o 6 é para fins de auditoria, é para a gente não ficar dando BIRAD 5, 5, 5 numa paciente que está voltando para fazer exame de controle, quimioterapia neoadjuvante, ou que vai clipar o tumor. Aí a gente dá o 6, que é a doença já diagnosticada, mas ainda sem o tratamento definitivo, que é a cirurgia. Então, aqui um BIRAD 0, né, um nódulo na mama esquerda, que você precisa fazer um ultrassom para saber se ele é sólido, se ele é cístico, então um BIRAD 0. Uma simetria focal também no QSL da mama esquerda, que geralmente a gente faz um complemento mamográfico, vê se não tem nenhuma lesão suspeita e ainda complementa também com ultrassom, né? E se não tiver nenhuma lesão suspeita, muitas vezes vai virar um BIRADS 3. O BIRADS 1 é o que eu falei, quando não tem nenhuma alteração, aqui até tem, né? Tem um linfonodinho. O BIRADS 2 é aqueles achados tipicamente benignos. Ah, o BIRADS 1, gente, tem aquele linfonodinho, até eles falam isso, assim, quem escreveu o BIRADS, que se for um achado, assim, ó, uma calcificaçãozinha, uma coisinha, assim, mínima, você nem precisa mencionar no laudo, tá? Você pode dar BIRADS 1, não é o que geralmente o pessoal faz, aqui a gente costuma, no Brasil, a gente costuma mencionar tudo e dar o BIRADS 2. Linfonodo intramamário, calcificações benignas, implantes de silicone, alterações pós-cirúrgicas estáveis, lesões adiposas, calcificações em pipoca, que também não vão mais chamar em pipoca. Tudo isso a gente pode dar a BIRADS 2. Então, aqueles achados que a gente tem certeza de benignidade. BIRADS 3 é um grupinho bem específico de lesões. É aquele nódulo que era 0, circunscrito, foi para o ultrassom, no ultrassom se achou um nódulo paralelo, oval, circunscrito, com reforço, ele é um BIRADS 3 a partir de agora no ultrassom. Calcificações redondinhas no agrupamento pequeno, tá? Monomórficas. Poucos casos de calcificações são BIRADS 3, embora na prática às vezes as pessoas usem muito. Assimetria focal, aqui uma simetria vista na mamografia, que você faz ultrassom, só vê uma área de tecido fibroglandular, você vai dar um BIRADS 3 e vai fazer um controle por mamografia e não por ultrassom nesse caso, tá? Por quê? Porque a lesão de assimetria foi vista na mamografia. Você fez ultrassom, não encontrou nada suspeito no ultrassom, mas o seu controle, o ideal é fazer por mamografia. BIRADS 4. O BIRADS 4, são aquelas subdivisões que eu falei. O ducto solitário dilatado era um BIRADS 4, é ainda, mas provavelmente no próximo BIRADS vai vir como vão tirar isso aqui, tá? O BIRADS 4A, na mamografia, só para esse ducto que falava. Todas as calcificações, elas são ou B ou C, aquelas suspeitas, porque elas sempre vão ter um valor preditivo positivo maior que 10%, então ela já entra na categoria B ou C, tá? E as distorções arquiteturais, antigamente elas eram 4C, hoje com a tomossíntese a gente está achando mais distorção arquitetural, e essas distorções, elas muitas vezes não estão se comprovando câncer, está sendo mais detectado, então já está com um VPP menor que 50, então talvez distorção arquitetural seja mais um BIRADS B atualmente. De qualquer forma, BIRADS 4 geralmente vai ser indicação de biópsia, embora também exista aquela questão assim, não na mamografia, mas no ultrassom, um nódulo que parece um fibroadenoma, mas não é um fibroadenoma. Se a paciente, já dá um BIRADS 4A, se a paciente quiser acompanhar, eu não acho que vai ser o radiologista que vai sugerir isso, tá, gente? Mas no BIRADS fala até isso, assim, se a paciente quiser acompanhar, ela, por ser uma probabilidade muito baixa de malignidade, ela poderia acompanhar aquelas pacientes que não querem fazer biópsia. Isso, acho que só vale para o 4A em situações muito específicas. E o BIRADS 5, gente, são aquelas lesões clássicas de malignidade. Nódulo irregular, espiculado, tá? Denso, calcificações segmentares, finas pleomórficas ramificadas, nódulos com calcificações, áreas de distorção arquitetural, tá? Com aqui retração da papila, achados associados a um nódulo com distorção arquitetural, retração da papila. E aqui a gente tem que ser muito enfático na necessidade de realizar biópsia e, como eu falei, raramente a gente vai aceitar um resultado benigno numa BIRADS 5. E a categoria BIRADS 6 é uma paciente, por exemplo, como essa, que tem um tumor localmente avançado, linfonodomegalia, vai fazer quimioterapia neoadjuvante. Todas as vezes que ela voltar para fazer um controle ou para a gente colocar um clipe, a gente vai dar um BIRADS 6. Mesmo que a lesão suma completamente, a gente vai dar um BIRADS 6.
Porque a gente teve uma resposta radiológica completa, mas a gente não sabe se teve uma resposta patológica completa ainda. Então, precisa fazer a cirurgia, isso no futuro, talvez isso pare de ser feito, vão fazer biópsia do leito tumoral, mas atualmente a conduta ainda é a cirurgia, tirar a região onde estava o tumor para ver se teve resposta patológica completa ou não. Então, vai ser 6. O BIRADS 3, só para tirar assim, as dúvidas que vocês possam ter, a gente vai fazer sempre uma recomendação inicial de segmento em 6 meses. Aí, o primeiro controle, se for por mamografia, gente, o ideal é repetir só aquele lado da mamografia, não repetir as duas, porque se você está fazendo controle de microcalcificação da mama esquerda, para que você vai fazer outra mamografia da mama direita se faz 6 meses que ela fez? E outra coisa, a gente não repete a incidência normal. Se é micro, a gente repete só as ampliadas, crânio caudal e perfil. Se for uma assimetria que você viu na incidência mediolateral e oblíqua, aí tudo bem, você vai repetir as incidências que você viu, mas só naquele lado também, tá? Se tiver estável depois desses. Aí, se for por ultrassom, a gente acaba fazendo ultrassom bilateral aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, eles são muito direcionados, fazem só da região de controle mesmo. Se tiver estável, você vai fazer um segmento em 12 meses. Aí sim, no segmento em 12 meses, você vai repetir a mamografia inteira. Se for calcificação, você vai fazer só das calcificações a magnificação, né? Mas você vai repetir a mamografia inteira, porque já tá na hora da mulher fazer o quê? O rastreamento do outro lado. Então, você vai fazer a mamografia completa, tá bom? Se tiver estável, vai ser depois de 24 meses. Em qualquer desses controles, gente, se houver aumento da lesão, mudança de aspecto, ela vira um BIRADS 4 ou 5, tá? Se nesses controles de 6 meses, depois 12, 24, tiver mudança, vira um BIRADS 4 ou 5. Ficou estável em 24 meses, o BIRADS já te autoriza a dar um BIRADS 2, dependendo da sua segurança, tá? Se você não tiver segurança, o ideal é ficar seguindo por 3 anos, 36 meses, e aí sim, depois dar um BIRADS 2. Isso depende muito da segurança do observador, depende muito do tipo de lesão que você está acompanhando. Um nódulo circunscrito que não mudou em 2 anos, é muito difícil que ele seja um tumor. Mas às vezes uma assimetria, uma calcificação meio assim que você está acompanhando, lesões de crescimento lento que podem demorar 3, 4, às vezes tem lesão que demora às vezes 5 anos para mudar. Mas assim, o BIRADS fala que em 3 anos de estabilidade, ok, você pode dar um BIRADS 2. Gente, e quando biopsiar o BIRADS 3? Isso é uma dúvida também. Então, assim, existem situações que uma lesão. Lembra aquilo que eu falei da discordância do laudo com a conduta? Então, algumas vezes você vai dar um BIRADS 3, mas você pode até sugerir no seu laudo. Uma paciente com alto risco para câncer de mama que está fazendo um rastreamento, tá? Por exemplo, na ressonância, rastreamento de alto risco, paciente BRCA1 e 2 mutada, hoje em dia tem recomendações de você nem dar mais BIRADS 3 para essas pacientes na ressonância. De você achou uma lesão, ela está fazendo um rastreamento, essa mulher tem 80% de chance de ter câncer na vida dela, não tem mais BIRADS 3, tá? Isso alguns estudos que falam, ela já é um BIRADS 4. Mas assim, se você está fazendo um rastreamento no ultrassom, você acha um nódulo, essa paciente é uma paciente muito alto risco, você pode sugerir. Mas falando que é um nódulo provavelmente benigno, mas considerando a história familiar da paciente, o alto risco. E uma paciente que já está em estadiamento, às vezes você está estadiando uma lesão, ela já tem um câncer na mama direita, aí na mama esquerda você acha um nodulinho, também parece um BIRADS 3, mas, sabe, às vezes vale a pena indicar uma biópsia. Paciente que quer engravidar, paciente que vai fazer cirurgia plástica da mama, paciente que vai mudar, que você sabe que vai ter dificuldade de acompanhamento para locais remotos ou para outros países. E situações de ansiedade extrema, geralmente quem define isso é o mastologista. Eu acho assim que uma coisa importante do BIRADS 3 é que eu sempre tento conversar muito isso com as pacientes na sala de ultrassom. Explicar para ela que é uma chance baixíssima de malignidade, que tem bastante segurança para acompanhar, mas que depende muito dela também, de voltar para fazer o exame. Então, eu acho que isso é uma coisa que. Porque o BIRADS 3, gente, ele é muito bom, porque ele reduz demais o número de biópsias desnecessárias. Mas ele tem uns riscos, e um dos riscos é a paciente não voltar. E aí ela volta daqui 2 anos, você fala, nossa, olha essa lesão que eu dei BIRADS 3, olha que virou.
é horrível, né? Então, assim, a gente tenta sempre conversar, principalmente no ultrassom, que a gente tem essa oportunidade, a gente fala, é claro que na minha prática, eu que decido muito por causa do hospital, mas na prática de vocês, muitas vezes é o médico dela que vai decidir isso, mas cabe você também tranquilizar a paciente e falar que é uma lesão com muito pouca chance de malignidade, que o ideal é acompanhar. E 57% dos cânceres são identificados nesse primeiro controle de 6 meses, então ele é muito importante, esse primeiro controle. E o que a gente nota também, já tem vários trabalhos que mostram isso, e eu sinto isso nitidamente da minha prática, é que a adesão vai caindo, tá? O paciente vai bem regular até o primeiro ano, às vezes até o segundo, depois ela às vezes vai meio que se acomodando, é benigno, e às vezes não volta. Falar um pouquinho dos procedimentos intervencionistas, tá, gente? A gente, hoje em dia, que faz radiologia mamária, a gente cada vez mais também faz procedimento intervencionista. Mesmo quem não faz radiologia mamária pode ter habilidade, pode ter conhecimento da técnica para fazer. Esses são os que né, os mais utilizados. A PAF só por ultrassonografia e a core biópsia, a biópsia a vácuo, a localização pré-cirúrgica e a colocação de clipe por qualquer método. Então, a PAF, vocês sabem, ela é muito boa para função de lesões císticas, né? Algumas vezes até um cistinho espesso, que você tem quase certeza que é um cisto espesso, mas você fica na dúvida, não vou indicar uma biópsia, você pode sugerir uma PAF. É claro, se você vê na hora que não é um cisto espesso, talvez o ideal seja converter para uma core, mas é uma aplicação. Então, a PAF a gente faz, né, geralmente para alívio da paciente. Aqui um cisto bem inflamadinho, cheio de debris, tá? É um método barato, tranquilo de fazer, é muito bom para paciente quando está com cistos inflamados, é bom para abscesso também. A gente pode drenar abscesso, coleções, seromas pós-operatórios, mas ela não é boa para avaliação de lesões sólidas, tem muito falso negativo, a gente tem que ficar a gente tem que ter muito cuidado. Eu nem gosto de fazer correlação radiológica patológica quando me pedem punção de nódulo sólido, tá? Eu faço para core biopsy, mas para PAF eu não faço. Por mais que eu tenha uma técnica boa de PAF, eu tenho confiança nas PAFs que eu faço, mas não é função da PAF diagnóstico de lesão sólida. A gente tem que ter isso com a gente, tá? E às vezes até para defender isso, para falar para o médico que, olha, gente, para o médico, olha, no ideal aqui é fazer uma core biopsy. Para lesão solidocística, core biopsy sempre, né? Para linfonodo, eu já falei, ela é muito boa e nunca a gente vai usar para avaliar calcificação. Biópsia de fragmentos 12 ou 14 Gauge, que a gente pode fazer tanto no ultrassom quanto na mamografia. No ultrassom, mais comum é usar 14 Gauge. Em algumas lesões, eu uso 12 Gauge, que é mais grossa. Então, lesão não nodular, calcificação que eu faço pelo ultrassom, eu uso a agulha mais grossa. Então, é esse dispositivo aqui. Pode ser ou esse que a gente coloca a agulha estéreo, ou esse que é totalmente descartável. Aqui guiado pelo ultrassom, a lesão vai lá, dispara, a agulha vai lá, dispara, pega um fragmento, né? E aí o ideal são tirar de 5 a 6 fragmentos da lesão, sempre em leque, sempre tirando várias regiões do nódulo. Ela também pode ser feita por mamografia, ou nessa mesa de estereotaxia, ou às vezes a gente pode fazer no mamógrafo, com a paciente sentada, se tiver o aparelho de estereotaxia no mamógrafo. Então, ela é muito boa para calcificações, né? Quase todo o resto a gente prefere no ultrassom, porque o ultrassom é mais fácil, mais confortável, a gente vê a agulha disparando. E quando a calcificação é mais extensa, que eu sei que eu vou achar no ultrassom, eu sempre faço por ultrassom, tá? E radiografo os fragmentos. Aqui são a radiografia dos fragmentos que você tirou, sempre comprovando que você demonstrou, que você atingiu o seu objetivo, que era, né, as calcificações. Aqui a biópsia a vácuo, ela, hoje em dia ela vai de 8 a 11 Gauss, já tem até excisão a vácuo de lesões, né, menores que 3 centímetros. Ela pode ser feita no ultrassom também, ou na mesa de estereotaxia. A quantidade de material é consideravelmente maior, tá? Muito mais lesão para o patologista avaliar, então ela tem menos falsos negativos que a core biopsy. As duas, em relação à core biopsy e a vácuo, né? As duas, já falei como elas são guiadas, as duas têm baixa taxa de falso negativo, mas a mamotomia, a biópsia a vácuo é melhor, né, gente? Permite realização de imunohistoquímica, as duas, e a core biopsy é uma técnica segura para avaliação de linfonodos, tá? E a biópsia a vácuo, quando que ela é mais indicada? Para lesões muito pequenas, que você corre o risco que você vai acabar tirando toda a lesão, e aí depois
é melhor você já deixar um clipe lá marcando para lesão solidocística, lesões ductais, que você acha que é um papiloma, que pode ser uma neoplasia ductal. Então, nesses casos, é bom fazer biópsia a vácuo e algumas vezes até já a excisão. O agulhamento pré-cirúrgico, né, para lesão não palpável, então você biopsiou uma lesão, veio câncer ou veio uma atipia, que precisa ser retirada, essa lesão não é palpável. A gente passa um fio nessa lesão, ou pela mamografia ou pelo ultrassom. Esse é o fio de Copans, né? Ele vem dentro dessa agulha aqui. Depois a gente tira a agulha, fica só o fiozinho. A gente geralmente deixa essa parte espessa aqui dentro. Aí o cirurgião vai, opera. Quando ele chega na parte espessa, ele sabe que a lesão tá lá. A gente pode passar por mamografia ou por ultrassom. Aqui essa plaquinha fenestrada, a gente marca o local e passa, sempre buscando o menor trajeto entre a pele e a lesão, para facilitar para o cirurgião. E aqui a gente radiografa também, depois que ele opera, a gente radiografa para ver se foi retirada a lesão. Então, o agulhamento pré-cirúrgico, ele também, gente, ele aos poucos tem sido substituído pelo Hall, né? Pela técnica Hall, que é quando você coloca uma sementinha lá de medicina nuclear, em vez de você deixar a paciente com fio, ela fica com uma sementinha radioativa. Aí, durante a cirurgia, com probe, o mastologista vai e com o médico nuclear vão encontrar essa lesão. Tem algumas vantagens, porque tem menos deslocamento que a agulha, pode ser feito mais do que 24 horas antes, tá? Então, o ROM também tem sido bastante utilizado. Aqui a marcação são os clipes que a gente pode colocar nas lesões, né? Ou quando uma lesão é muito pequena e você pode estar retirando ela inteira, aí você põe, porque depois se vier câncer nessa lesão, você precisa reabordar. Ou quando você vai fazer quimioterapia neoadjuvante, tem chance dessa lesão desaparecer completamente, você também coloca o clipe para ser um marcador depois. E se a lesão sumir, você pode passar um fio, aquele fio que eu mostrei, você passa lá no clipe que ficou no leito tumoral. Aqui, né, é um exemplo de como a gente faz, aqui colocando o clipe dentro da lesão, aqui, ó, aí eu vou apertar, vai ficar o clipe, ó, o clipe depositado ali, e aqui, né, você confirma, depois você faz uma mamografia, mostra que o clipe tá lá. Aqui uma paciente com um tumor triplo negativo, ela colocou o clipe, quando ela veio tinha uma resposta radiológica completa, a gente passou o fiozinho, e realmente tinha uma resposta patológica também completa, não tinha mais tumor aí. Uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a marcação com carvão, é uma técnica bem mais barata, ela é pouco usada no Brasil, muito usada na Europa, principalmente na Itália. Eu já fiz algumas vezes, é uma técnica muito fácil, principalmente num contexto de SUS, que você não tem clipe, porque o clipe é caro. A gente pode, aqui é uma solução de carvão ativado, e a gente coloca aqui na cápsula do linfonodo, para marcar o linfonodo, porque marcar o clipe, o linfonodo com clipe também às vezes é bem controverso isso, tá, gente? Porque às vezes o linfonodo some completamente, o clipe fica lá, é difícil de agulhar. Então tem, assim, tem pessoas que não gostam de colocar clipe nos linfonodos. E aí a marcação com carvão, ó, aqui o carvão. O pessoal de Curitiba é muito bom disso, doutora Marilena, doutor Vinícius Budel, eles são excelentes, eles têm várias publicações sobre isso. Vamos falar um pouquinho de rastreamento de câncer de mama, porque eu acho que é uma coisa importante para vocês têm que estar seguros. Vocês serão radiologistas que vão discutir casos com mastologistas, com ginecologistas, com pacientes, né? Vão ter que saber indicar os métodos de exame. Então, vou falar um pouquinho, é a parte que eu mais gosto, porque eu trabalho num serviço de rastreamento muito grande, né? Que funciona muito bem. Então, eu vou falar rapidamente para vocês, tudo bem? O que vocês acham, ok? Então, tá. Olha, desde o ano passado, teve uns burburinhos aí, quando a US Task Force, que é uma instituição americana de muito respaldo, voltou a recomendar o rastreamento aos 50 anos. Aos 40 anos, desculpa. Por quê? Porque em 2009 e em 2016, ela tinha falado para as mulheres não fazerem mais rastreamento entre 40 e 49 anos, que os riscos não compensavam os benefícios. E com isso, teve uma repercussão até que mundial, e o rastreamento dos 40 aos 49 ficou muito questionado, tá? Ano passado, a US Task Force volta e fala: não, gente, precisa voltar a rastrear pacientes de 40 anos. Por quê? Porque 19% mais de vidas podem ser salvas,
porque está tendo muita disparidade étnica, racial, e mulheres mais pobres ou mulheres de algumas etnias estão morrendo mais que mulheres brancas americanas. E aí, por várias razões, voltou a recomendar o rastreamento. No Brasil, a gente também tem visto cada vez mais casos de câncer de mama em mulher jovem. Esse é um estudo do ICESP, que foi publicado há 2 anos. Aqui falando até mais jovem, tá, gente? Aqui abaixo de 40 anos, um aumento de 30%. Então, essas aqui estão até fora do rastreamento, a gente fala um pouquinho disso depois. Mas esse mesmo estudo também mostrou um aumento nas de 40 a 50, em torno de 20%, tá? Esse outro estudo do Brasil também, que comparou dados do INCA, da Fundação Oncocentro e da USP de Ribeirão, com os Estados Unidos, olha só, nas instituições brasileiras, até 35 anos, 4,4% dos cânceres abaixo dos 35, nos Estados Unidos, 1,85%. Até 45, quase o dobro no Brasil. Então, parece ser uma característica da população brasileira o câncer de mama mais jovem. Esses dois estudos, Amazonas, são muito importantes, são esses estudos epidemiológicos brasileiros sobre câncer de mama, e eles também mostraram isso: 41% de câncer abaixo de 50 anos, gente. Isso é uma coisa assim, absurda, entendeu? A gente não sabe se esse número está certo, porque, na verdade, são estudos assim, localizados, não é um estudo observacional muito grande, mas são vários trabalhos mostrando a mesma coisa e que bate com o que a gente tem visto na nossa prática clínica, né? A gente tem visto mulheres mais jovens com câncer do que a gente via antigamente. E 17% seria uma média dos países desenvolvidos, e aqui talvez 41%. E a idade média de detecção no Brasil, 54 anos, nos Estados Unidos é 65, ou seja, 10 anos mais jovem no Brasil, a detecção, tá? E olha que essa detecção nossa não é muito precoce, então talvez esse câncer realmente podia ser detectado mais precocemente, porque essa detecção aqui aos 54 ela já é tardia, como esse estudo mostrou. Essas pacientes elas têm tumores de estadio 3, geralmente subtipos mais agressivos, tá? Então, assim, por que rastrear mulheres de 40 a 49 anos no Brasil? Por causa dessa prevalência mais alta, porque o câncer aqui né, parece se apresentar 10 anos mais cedo. Há uma tendência de aumento de câncer em mulheres jovens nos últimos 5 anos, segundo o trabalho do ICESP. E isso tem um impacto muito forte para essas mulheres, porque essas mulheres, gente, são mães de família, trabalhadoras, cuidam dos filhos. E um câncer de mama nessa idade, a gente sabe o quanto dói na gente quando a gente faz esse diagnóstico, de ver aquela mulher com filho, com joias, às vezes o filho está na sala de espera e você está fazendo um diagnóstico de câncer nela e você fica pensando como vai ser a vida dessa mulher, tá? É um desafio porque os nossos profissionais de saúde, principalmente da assistência básica, muitas vezes não estão preparados, então as mulheres têm queixas e não são solicitados exames, então às vezes essa mulher procura o serviço, não, mulher jovem não tem câncer, é cisto, a mama tá com dor, sabe assim, e você vê que a mulher não consegue chegar no exame. Isso, tô falando mais do sistema público de saúde, tá? Mas acontece também no sistema privado. E outra coisa, gente, essas mulheres, muitas vezes elas não vão ter uma história, tá, de câncer familiar. Elas muitas vezes vão ser a primeira da família. A gente tem visto isso demais. Então, assim, você não vai se apoiar só que, ela tem história familiar, então vou investigar. Não, muitas vezes, a maioria das vezes ela não vai ter história familiar, tá? É um câncer esporádico, ou ela é a primeira que está descobrindo a mutação, por exemplo. E elas mesmas muitas vezes postergam procurar o médico, né? Porque elas se acham jovens para ter câncer de mama. E como eu falei, a gente vê muito profissional de saúde também com uma conduta expectante quando não era para ser, tá? E nas mulheres acima de 75, gente, por que rastrear? Bom, na verdade, o SUS deixa rastrear até só os 69, né? Mas o Colégio Americano, o CBR, a Febrasgo, todas essas instituições brasileiras mandam rastrear até os 75 e depois só dependendo da expectativa de vida, até a pessoa ter 7 anos de expectativa de vida. Mas nunca foi feito um trial para avaliar essas mulheres de 75 anos. Mas nesses trials de 70 a 74 anos, há sim uma redução da mortalidade também nessas mulheres. E outra coisa, gente, a gente sabe que o câncer de mama, o pico da doença é nessa faixa etária. É quando a mulher mais vai ter chance de ter câncer de mama, tá? Então, essas mulheres precisam sim de rastreamento, principalmente se elas tiverem uma boa qualidade de vida.
Outra coisa, na mulher mais idosa, a mamografia, em 80% a mamografia vai ser lipossubstituída, a mama vai ser lipossubstituída, ou seja, uma mamografia muito mais sensível do que uma mulher jovem. A gente tem chance de achar lesões pequenas, como esse caso aqui, um câncer lobular pequenininho aqui no ultrassom. Então, a mamografia é muito melhor, tem um desempenho muito melhor nas mulheres mais idosas, a gente vai achar tumores menores e poder fazer tratamentos menos invasivos numa população que geralmente já tem mais comorbidade. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico precoce também nessas mulheres, tá? Isso é só uma coisa assim para vocês terem isso na cabeça, assim, para quando vocês precisarem argumentar sobre isso. O intervalo de rastreamento, gente, fica sempre essa questão de 2 anos ou de 1 ano. O Brasil continua recomendando de 2 em 2 anos pelo SUS. Já as sociedades brasileiras recomendam anual, as sociedades americanas anual, mas aquela US Task Force continua recomendando de 2 em 2 anos. A gente tem que lembrar que, ó, aqui é quando a primeira célula maligna só aparece, aí aqui é quando o câncer pode ser detectado por imagem e aqui é quando ele fica palpável, clinicamente detectável. Esse tempo aqui a gente chama de lead time, que é o tempo que a gente tem para fazer esse diagnóstico. E quanto mais a gente fizer esse diagnóstico aqui, pertinho dessa primeira célula maligna, né, do começo do tumor, melhor, mais a gente vai estar aumentando a sobrevida dessa paciente. E os tumores em mulheres mais jovens, eles têm um crescimento mais rápido, por questões hormonais, porque às vezes elas têm subtipos mais agressivos que crescem mais rápido. Então, se a gente faz um rastreamento de 2 em 2 anos, a gente corre o risco de pegar, fazer uma mamografia aqui e a outra não vai dar tempo, ela já vai aparecer com a queixa palpável. Mas, se eu fizer anual, eu vou pegar ela aqui, tá? Então, essa é a importância de fazer o rastreamento anual, é detectar tumores mais agressivos numa fase mais inicial, onde eles são melhor tratados, tá? Com maior sobrevida. Olha, então, de uma forma geral, como é que está hoje a questão do rastreamento no mundo, assim? As recomendações, né? Principalmente Estados Unidos e Brasil. A mulher, lá pelos seus 25, 30 anos, faça uma avaliação de risco com ginecologista, com mastologista e descubra o seu risco pessoal. Tem aquelas calculadoras de risco que você vai lá no computador, tem 3 calculadoras muito boas, você coloca várias questões suas, familiares, resultado de biópsia se você já teve, e calcula o risco. Se esse risco é abaixo de 20%, é risco médio. A mulher vai fazer mamografia ou tomossíntese a partir dos 40 anos, tomossíntese se estiver disponível. Se ela tiver mama densa, aí a gente vai discutir daqui a pouquinho. Se a mulher, nesse risco pessoal, ela tiver uma avaliação de risco por um desses fatores aqui, ó, ou uma história familiar importante, mutações genéticas já conhecidas na família, ou se ela recebeu radiação torácica quando ela era jovem, porque isso aumenta muito a chance dela desenvolver um tumor na mama. Uma história pessoal de câncer de mama antes dos 50 anos, ou se ela já teve alguma biópsia com atipia ou carcinoma lobular in situ, que não é câncer, é uma atipia, isso coloca ela em alto risco, tá? E é um alto risco que é variável, é mais de 20%, às vezes é 30, 40, 50. E aí ela entra num rastreamento personalizado, gente, que é a mamografia, que às vezes vai começar mais tarde, por quê? Porque, por exemplo, se ela é um BRCA1, não é legal ficar fazendo muita mamografia nessa paciente, porque tem chance de câncer radioinduzido. Então, tá postergando mamografia nessas pacientes, mas ela começa cedo com a ressonância. Se ela tem síndrome de Lifraumene, se ela tem um BRCA2, se ela tem uma história de radiação torácica, ela começa a fazer o rastreamento mais nova, 25 a 30 anos, com ressonância, e depois você acopla a mamografia, tá? E, como eu falei, fatores étnicos e raciais, porque esses estudos que foram publicados no ano passado nos Estados Unidos mostraram que, por exemplo, um rastreamento que é eficaz numa paciente, uma mulher branca com 50 anos, para ele ter a mesma eficácia numa negra americana, ele teria que começar aos 40, entendeu? Então, algumas etnias americanas, o rastreamento teria que começar muito mais cedo, são mulheres de muito mais alto risco, elas têm muito mais chance de ter triplo negativo, de ter mutação BRCA. Mesmo quando elas são diagnosticadas precocemente, elas têm mais chance de morrer. Então, essa questão lá está pegando muito essa questão étnica e racial para indicar esse rastreamento personalizado. Aqui vocês têm acesso, tá na internet, se não tiverem, depois eu posso mandar também. E falar um pouquinho de mama densa, que é a nossa questão, né? Porque, na verdade, a gente faz rastreamento, mas a gente sabe que 43% das mulheres vão ter mamas densas. E aí, o que que a gente faz com essa mulher? Se a gente já viu lá na aula passada, ela pode ter 2 a 4 vezes mais risco de câncer do que a mulher que não tem mama densa.
Então, assim, esse é um artigo muito legal da Radiographics, que falou justamente sobre isso, né, dos desafios de rastreamento na mulher com mama densa. A gente sabe que esse benefício da taxa de mortalidade que a gente vê na mamografia de rastreamento, ele é menor para mama densa, olha, 13% da redução de risco só na mulher com mama densa e 41% naquelas não densas, ou seja, a gente sabe disso, a mamografia é muito melhor para quem não tem mama densa. E o aumento do do risco de câncer de mama nessas mulheres faz com que cada vez mais fique se buscando métodos que sejam bons para o rastreamento suplementar. Essa é a Sociedade Europeia de Radiologia, gente, e o que ela falou? Ela falou assim, com mama padrão D do BIRADS, ou seja, aquela mama extremamente densa, poderia. Vocês estão me ouvindo? Então, não, porque deu um aviso aqui da minha internet. E quem tem essa mama extremamente densa já deveria fazer rastreamento com ressonância, tá? Ressonância a partir dos 50 anos, de preferência a cada 2 ou 3 anos, podendo-se até dispensar a mamografia, o que eu acho um pouco questionável por causa de calcificações, tá? E se a ressonância for indisponível, mamografia com ultrassom. Então, essa é uma recomendação da Sociedade Europeia de Radiologia. Por quê? Porque esse estudo aqui, o Dance Trial, mostrou isso, mostrou que a taxa de detecção nessas pacientes pela ressonância foi de 16 em cada 1.000, enquanto na mamografia é abaixo de 4 por 1.000. Então, ou seja, você está fazendo muito mais diagnóstico pela ressonância. E um diagnóstico precoce, 86% linfonodos negativos, apesar de serem cânceres invasivos, e que, apesar da taxa de falso positivo ser muito alta no primeiro round, depois ela vai caindo, porque você vai fazendo controle, você não vai ficar tendo mais tanto falso positivo. Então, isso aqui é um estudo que tem sido usado para argumentar o rastreamento de mulher com mama densa padrão D. Ressonância magnética, então, a gente sabe que a ressonância é um excelente método, é o mais sensível que a gente vai ter. Tem aqui as indicações dela, rastreamento de alto risco, que é isso que eu tô falando, e talvez de mama densa. Pesquisa de câncer oculto, diferenciar cicatriz e cirurgia, avaliação de implante. Estadiamento pré-cirúrgico é bem discutível, mas muita gente pede, tá? E acompanhamento de quimioterapia no adjuvante, que é excelente. Mas a ressonância ela é muito mal indicada no Brasil, porque ela é muito indicada quando, por exemplo, a paciente recebe um BIRADS 4 no ultrassom ou na mamografia e não vou fazer biópsia, vou fazer uma ressonância. E esse não é um papel da ressonância, tá, gente? Embora seja uma das principais aplicações na nossa prática clínica. Vocês vão ver isso, vocês já devem ver. Então, assim, a ressonância é, sem dúvidas, o melhor método diagnóstico em termos de sensibilidade e detecção precoce do câncer. Mas tem todas as questões de falso positivo, de alto custo do exame, tá? E ela reduz significativamente a taxa de câncer de intervalo, que é aquele câncer entre um rastreamento e outro, né? A paciente faz um rastreamento, tá tudo bem. Antes dela voltar para o próximo rastreamento, ela aparece com câncer palpável, é o câncer de intervalo. A ressonância reduz isso porque ela pega esse câncer que já estava lá, na verdade, só não foi visto pela mamografia. A ressonância abreviada é aquela rápida, um protocolo enxuto, com pouca sequência, só para avaliar a curva dinâmica. Ela tem uma detecção alta também. Dizem que ela tem uma especificidade até melhor que a ressonância habitual, porque ela não mostra muito lesão benigna. E ela tem sido proposta como uma solução para fazer a ressonância de rastreamento, já que ela gasta menos tempo, a paciente fica menos tempo no aparelho. E é, tem vários serviços, não no Brasil, mas que já fazem isso. Então, já falei, ressonância é muito sensível, é praticamente 100% para câncer invasivo, câncer in situ de baixo grau, que são aquelas calcificaçõezinhas às vezes amorfas, calcificações mais sutis, pode não ter realce. Alguns lobulares também podem ter um realce que simula benignidade. Então, tem algumas falhas, assim, mas é muito pouco. A ressonância é realmente um método muito sensível, só que também tem a questão da especificidade, como eu falei, e a questão de que a gente não tem biópsia disponível para ressonância em todos os locais, e aí a gente vai ter que lutar, achar se a lesão no ultrassom second look, às vezes você não vai achar, isso não quer dizer que a lesão não é maligna. Então, tem essas questões, né? O realce de fundo do parênquima é uma questão importante que às vezes também atrapalha a sensibilidade. Ela é excelente para avaliação de implante, é o método GOLD, né? Para avaliar implantes de silicone, para ver rupturas.
Aqui uma ruptura intracapsular, aqui só uma dobrinha do implante. Aqui o protocolo abreviado, eu já falei, tá? Que é aquele protocolo com pouca sequência, diagnosticou muito câncer invasivo, alguns cânceres in situ, então é uma opção também. E o implante, vocês não sei se já ouviram falar do linfoma relacionado ao implante mamário, foi descrito nos últimos anos, é raríssimo, eu nunca peguei, mas existem casos sim. Semana passada a gente discutiu um caso na reunião do hospital. São seromas, geralmente tardios, geralmente 8 anos após a colocação da prótese. Está mais relacionado a próteses texturizadas. A paciente geralmente se apresenta com aumento de volume da mama. É uma paciente que não tinha uma história de seroma. Nos exames anteriores ela não tinha seroma e de repente ela aparece com seroma. Então, sempre que um seroma tardio aparece, principalmente se for unilateral, você tem que investigar, tem que alertar o médico sobre isso, e a punção tem que ser feita com algumas questões que você tem que conversar com o laboratório de patologia, tá, gente? Aqui, algumas vezes, ele pode estar associado a massas, que aí é um prognóstico pior, tá? Falar rapidamente de 2 métodos relativamente novos, que são falando nesse contexto de mama densa, tá, gente? 2 métodos que são a evolução da mamografia, que é a tomossíntese, que é um método anatômico, porque, na verdade, você só está avaliando o melhor, porque você está fazendo cortes finos, e a mamografia com contraste, que é um método funcional, porque você está colocando um contraste na paciente, igual você faz da ressonância. Então, são evoluções da mamografia, mas diferentes, tá? Uma anatômica e uma funcional. A tomossíntese é aquele método que você faz, o tubo vai girando. Vocês têm tomossíntese aí, Mari? Não? Então vou falar, tá? Porque, né, o tubo do mamógrafo vai girando e aí você tem várias fatias da mama, tá? Dependendo, você tem fatias de 1 milímetro da mama. Então, ao invés, às vezes, de você ter 4 exames, 2 médio lateral e 2 lateral, você tem, às vezes, 350 imagens para olhar, tá? Porque vai fazer cortes de 1 milímetro. E esses cortes podem ser reconstruídos em fatiazinhas mais grossas de 10 milímetros, mas muitas vezes a gente precisa olhar os mais finos. Ela reduz a sobreposição de tecido, mas pode dobrar a dose de radiação se a gente fizer a mamografia 2D e mais a 3D. Então, cada vez mais, hoje em dia, tem optado fazer a mamografia sintetizada, que é aquela que é reconstruída só com os cortes da tomossíntese. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Então, aqui, outra, né? Ó, uma lesão bem pequititinha, aqui, uma distorção arquitetural. A tomossíntese é excelente para mostrar distorção arquitetural, porque ela mostra muito bem essas espículas. Os estudos têm mostrado uma detecção maior da tomossíntese que a mamografia convencional. Isso é meio, né, já está estabelecido, 7,1 casos por mil contra 4,8 por mil da mamografia convencional. Aqui, a tomossíntese, ela melhora o quê, gente? A gente define melhor a lesão, a gente chama isso de conspicuidade, né? Então, aqui, ó, um nódulo visto na mamografia, o mesmo nódulo aqui na tomossíntese. Olha as bordas, as margens irregulares, tá? Aqui, ó, a gente nem tinha visto, na verdade, esse nódulo, tá? Aí, quando a paciente fez a tomossíntese, a gente viu ele aqui. Esses 2 casos eram lobulares, invasivos, tá? Aqui. Então, ela aumenta, sim, a detecção de lesões. Ela dá mais certeza para a gente também que uma lesão existe, sem a gente precisar reconvocar a paciente. Então, aqui, talvez você não valorizaria, eu ficaria em dúvida se tem alguma alteração. Aqui, a gente vê nitidamente uma distorção arquitetural, um achado suspeito, que era um câncer invasivo. Então, qual que é o papel da tomossíntese hoje no rastreamento do câncer de mama? Já está comprovado que para mama de padrão B e C do BIRADS, ela é muito boa, ela aumenta a detecção de cânceres invasivos. Aqui ela não é necessária, porque aqui a mamografia é muito sensível. E aqui tem um estudo que mostrou que ela aumenta bem a detecção, mas não foi eficaz, porque aumentou muito a taxa de reconvocação também. Então, na mama muito densa, ela também não ajuda tanto nesse sentido, tá? Porque aumenta, mas piora do outro lado. Então, nesses 2 padrões é muito bom. E além de reduzir a taxa de reconvocação. Ela detecta, então, há um aumento em relação à mamografia convencional de 2 a 3 casos por mil, geralmente tumores invasivos, pequenos, subtipos luminais ou lobulares. Por quê? Porque são aqueles cânceres que vão crescendo devagarzinho.
e que vão se infiltrando no parênquima, muitas vezes na mamografia convencional você não vai ver, e com os cortes finos você vai conseguir ver essas espículas. Então, a tomossinte ela é muito boa para esses tipos de câncer. Ela não é tão boa, por exemplo, um triplo negativo, que é redondo, oval, que vai aparecer muitas vezes na mamografia do mesmo jeito e que vai ser um câncer de intervalo. Ela não melhora a detecção de câncer de intervalo, a tomossíntese, porque ela é boa para geralmente para tumores de crescimento mais lento, tá? Então, aqui era um ductal e aqui um lobular nessa paciente, visto na tomossíntese também. A mamografia com contraste, então, o que que ela é, gente? Ela é uma alternativa viável à ressonância, tá? Ela é melhor ou pior? Não. Para algumas coisas ela é melhor, para outras ela é pior, mas ela é um método muito bom e que já está sendo muito usado na Europa e nos Estados Unidos, ainda no Brasil com restrição, porque convênio não paga, aquela história toda, tá? Os mamógrafos, eles podem ser adaptados. Alguns mamógrafos mais novos, você muda o filtro, você coloca um software e aí você consegue adquirir. Foi aprovada pelo FDA para fins diagnósticos em 2011. Então, aqui, ó, a gente adquire uma imagem de baixa energia e uma de alta energia, tá? Na mesma hora, o mamógrafo adquire uma de baixa, aí a gente vai lá, injeta. Não, primeiro não. A gente injeta, aí a gente faz a imagem de baixa energia, depois a gente faz a imagem de alta energia, ele vai fazer essa subtração, tá? Não, desculpa, gente, essa aqui é antes e essa é depois. A que ele faz depois mesmo, ele não mostra pra gente, ele já mostra a subtração, tá? Ele já faz esse pós-processamento e mostra já subtraído. Isso aqui é um artefato, mas isso aqui são lesões. Então, a gente faz com ela uma avaliação anatômica, que na verdade isso aqui é como se fosse uma mamografia normal, nossa, 2D. E a avaliação funcional, tá? Que é em relação à captação do contraste. Então, ela tem quais as vantagens? É mais barata, não tem claustrofobia para paciente, o tempo de exame é de 8 a 10 minutos na sala. As pacientes todas que fazem ressonância e mamografia com contraste, 90% preferem fazer mamografia com contraste, tá? Mas é claro, a gente tem o problema da reação ao contraste, a gente tem problema de. Basicamente, o pior problema é da reação ao contraste, que é uma coisa que a gente sempre, né, tem medo, principalmente quem não está mais trabalhando com contraste no dia a dia de mamografia, fica receoso. As indicações são as mesmas da ressonância, menos, claro, avaliação de implante mamário, mas todas as outras são as mesmas. Então, aqui, ó, uma paciente que já tinha operado um tumor na mama direita, tinha essa alteração pós-operatória, e foi visto na mamografia convencional esse linfonodo denso aqui. Essa aqui é sem contraste. Fez contraste, aqui o linfonodo, era um linfonodo metastático, e ó, no leito cirúrgico, uma coisa que não tinha sido valorizada, era uma recidiva, tá? Então, é muito bom também para diferenciar cicatriz de recidiva, igual a ressonância. Um outro caso, uma paciente que já tinha uma lesão biopsiada aqui, era um carcinoma invasivo, e aí faz a mamografia com contraste, ó. Aqui um carcinoma invasivo, aqui na outra mama, um CDIS e um carcinoma lobular invasivo, tá? Então, ela pode ser usada também para avaliação de bilateralidade, igual a ressonância, quando você usa a ressonância para o estadiamento pré-operatório. Aqui nesse caso, uma paciente que tinha essas áreas, eu acho que essa paciente já tinha sido operada e ela tinha essas áreas. Na tomossíntese, elas eram meio suspeitas, espiculadas. Fizemos a mamografia com contraste, nada. Ou seja, a gente tinha que ter acreditado, valor preditivo negativo muito alto, tá? Mas passou o fio e realmente não era nada, era uma fibrose e atrofia lobular. Aqui, um caso de um câncer avançado aqui, ó, microcalcificações, uma lesão sólida aqui, linfonodo, toda essa região da mama tem um câncer. A gente faz a mamografia com contraste, olha aqui, ó, tá? Esse realce segmentar. Esse paciente quase não tem realce de fundo, então não atrapalha. Existe o realce de fundo também, que às vezes atrapalha, igual na ressonância, tá, gente? E aí, ela fez a quimioterapia e olha só o controle pós, tá? Sumiu a lesão. Então, ela é uma indicação excelente da mamografia com contraste, controle quimioterapia neoadjuvante. Aqui um caso também nosso de câncer oculto. Essa paciente apareceu com esse linfonodo. A gente fez mamografia, fez tomossíntese, fez 2 ultrassons dela depois da biópsia e a gente não achava essa região. A gente, na mamografia com contraste, parecia só realce de fundo. A gente ainda tentou abordar aqui, mas a gente não veio, tá? Então ficou como um câncer oculto mesmo.
A gente sabe que em 10 a 20% dos casos você não vai achar lesão primária na mama. Outra coisa que ela é boa, gente, por exemplo, você faz a ressonância, aí você acha a lesão na ressonância, aí você não tem método de agulhamento ou biópsia por ressonância. Aí você vai lá, faz a mamografia com contraste e faz esse acesso pela mamografia com contraste, tá? Então, ela pode ser muito boa também para você não ocupar muito tempo de sala da ressonância, para biópsia, para procedimento. E isso, claro, gente, num lugar que tem tudo isso, né? Lá em Barretos tem, acho que agora lá em Barretos é o primeiro aparelho de biópsia por mamografia com contraste que chegou no Brasil, tá? Então, já falei, é muito boa, tá? É uma curva de aprendizado rápida para o radiologista, custo mais baixo, não depende da densidade da mama, e ela é excelente para a gente avaliar a calcificação. Sabe aquelas calcificações segmentares de carcinoma in situ muito extensa? A gente faz e vê aquele realce, assim, e é melhor que a ressonância, porque na ressonância você não vê calcificação, então você fica vendo o realce e a mamografia, e na mamografia contraste não, você vê exatamente daquelas calcificações, o que está realçando para fazer um planejamento cirúrgico bom. E o que é ruim é o risco de reação ao contraste, ela não tem aquele campo de visão da ressonância, que você vai ver as cadeias linfonodais, né? Ainda não está aprovada para rastreamento pelo FDA, e é isso, necessidade de punção venosa e presença de um médico para tratar as reações adversas. Mas é uma técnica muito legal e muito promissora, tá, gente? Ultrassom, vou lá rapidinho, a gente está cansado de saber do ultrassom, é o método mais usado no Brasil para suplementar a mamografia, né, rastreamento suplementar, mas é um método que tem muito falso positivo, os estudos não mostram o benefício do rastreamento com ultrassom, tá, gente? Embora seja muito usado aqui no Brasil. E mulheres que não podem se submeter à ressonância, aquelas mulheres com risco elevado, ou mulher com mama densa, que o médico achar que teria que fazer a ressonância, não pode fazer a ressonância, sim, acaba fazendo ultrassom suplementar, tá? A gente sabe que o ultrassom detecta mais câncer, gente, do que a mamografia só. O ultrassom com mamografia vai detectar 2 a 3 casos a mais de câncer por 1.000. Só que ele tem muito falso positivo, né? Gera muito BRCA3, gera muita biópsia desnecessária, e é por isso que os estudos não mostram benefício do rastreamento com ultrassom, embora na prática a gente saiba que a prática é outra, tá? Muito por isso, porque aumenta muito o BRCA3 e você tem um valor preditivo de biópsia muito baixo, ou seja, você faz muita biópsia desnecessária. Ultrassom automatizado é uma promessa também, tem poucos centros no Brasil que tem, o DASA tem, no Rio, em São Paulo. É um ultrassom que a técnica que faz acopla, vocês já viram? Você acopla um transdutor gigante na mama da paciente, faz uma compressão e ela faz uma varredura, tá? Assim e assim. E depois com essa varredura ele reconstrói uma imagem tridimensional. E essa imagem tridimensional, olha, esses três aqui são planos coronais, que é muito bom para ver as lesões, tá? Então, esse aqui é um plano normal, do ultrassom normal, também adquirido pelo automatizado, mas a vantagem é esse coronal. E ele está sendo testado nos Estados Unidos, ele está sendo mais usado. A gente sabe que os Estados Unidos não tem muita credibilidade o ultrassom, porque lá é técnico que faz, poucos médicos fazem ultrassom de mama nos Estados Unidos, o médico só lauda. Então, o ultrassom tem uma credibilidade baixa lá. Então, esse ultrassom talvez aumente a credibilidade do ultrassom. Ele ainda é muito caro, o tempo de sala é longo e depois demora um tempo para o médico laudar também na workstation, tá? Mas os resultados são muito bons também. Menor dependência operador, maior reprodutibilidade. O exame está lá, igual uma ressonância. Quem tiver lá vai avaliar, entendeu? A imagem foi adquirida integralmente, tá? Igual a ressonância. Mas tem limitação, é ruim para mama grande, não pega axila, é ruim para mama muito pequena, para prótese, tá? Então ele tem as limitações também. Gente, em mama densa, tomossíntese ou ultrassom? Então, tem estudos testando isso e mostra que o ultrassom ainda é melhor que a tomossíntese para mama densa, tá? Então, numa mama densa, se você tiver mamografia e tomossíntese, é óbvio que você vai escolher fazer tomossíntese, mas se você tiver mamografia e aí você vai falar, não, fazer uma tomossíntese complementar ou um ultrassom complementar, não, você vai escolher um ultrassom complementar, porque a taxa de detecção do ultrassom é maior, tá? O ideal seria fazer uma tomossíntese e, se precisar, um ultrassom, tá bom? Mas isso tá falando assim, se você precisar completar uma mama densa com tomossíntese ou ultrassom, você vai preferir ultrassom. A taxa de detecção de câncer é maior, tá? Menos cânceres perdidos.
mas com mais falsos positivos. Só um exemplo meu aqui para mostrar isso para vocês. Essa paciente. O que que eu faço aqui? Peraí. Tá vendo tudo bem, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim, Eu não tô. sério? Sério. Só um pouquinho, tá? Tranquilo. Vocês não aguentam mais 10 minutinhos de aula, gente? Sim. A pessoa empolga muito, né? Ai, meu Deus. Estão vendo? Não. Não, peraí, deixa eu compartilhar. Estão vendo agora? Sim, agora sim. Então tá, essa paciente veio sintomática, a gente pôs um marcador, ela tinha uma queixa na mama esquerda. Tinha essa assimetria na mama esquerda, tá? Estão vendo aqui a assimetria, né? A gente chamou ela para ultrassom. Ela demorou pra caramba pra vir, veio acho que depois de um mês. Quando ela veio, ela falou: Ah, doutor, não tô sentindo mais nada na minha mama esquerda, melhorou, tava inflamado, tá. E realmente, no ultrassom, ela tinha uma área de tecido fibroglandular, ela tinha uns cistos, não tinha nada suspeito nessa região. Mas aí eu tava fazendo ultrassom, você sabe que no Brasil a gente não faz ultrassom só direcionado, né? A gente faz ultrassom das duas mamas, nos Estados Unidos eles são assim, focados. Às vezes faz só daquela queixa, acabou, não tem nada, mas não. Aí eu fiz ultrassom, aí eu achei na mama direita essa areazinha aqui, ó, de sombra. Vamos descrever como uma lesão não nodular, com sombra acústica, hipoecóica, sombra acústica, com cistinhos associados. Aqui ela parecia ainda mais feia. Eu coloquei um marcador no ultrassom, fui lá, fiz mamografia, não vi nada. Tava nessa área de tecido. Fiz tomossíntese, não vi nada, tá? Falei, vou biopsiar, tipo assim, né? Tem que biopsiar uma lesão suspeita. E realmente era um câncer ductal invasivo, tá? Até comparei, ó, comparei com o exame de 2018, com 2022, não me chamava, nada me chamava atenção. Mas era um achado suspeito no ultrassom. E aí era realmente um câncer. Então eu trouxe para mostrar para vocês isso, que às vezes se o câncer tiver numa área de tecido assim, mesmo você fazendo cortes finos, às vezes você não vai ver na tomossíntese, tá? E a mulher com queixa mamária? Tomossíntese ou ultrassom suplementar? Quando a paciente tem uma queixa, você vai começar essa investigação com tomossíntese ou com ultrassom? Ultrassom ainda é melhor também, tá, gente? Porque ultrassom você vai lá, direcionado para queixa, você é aquele método que você tá lá, né, vendo o que a paciente está queixando e você está avaliando aquela região. E esse estudo ele mostrou exatamente isso. Ele fez um trial, foi um trial com 1.960 mulheres com queixas mamárias, com mais de 30 anos. E nos Estados Unidos, o normal é fazer tomossíntese, depois ultrassom. Aí eles fizeram o contrário, ultrassom e depois tomossíntese. Aí eles viram que o ultrassom teve mais verdadeiros positivos, detectou mais câncer, a tomossíntese perdeu mais câncer, na verdade, tá? E claro, quando você faz os dois, você aumenta a detecção, mas se você tiver que escolher um, é o ultrassom. Então, para finalizar, estamos aqui, né? Vemos todos os métodos, a gente sabe que cada um vai ter sua indicação. A mamografia digital já é a única que está comprovado, reduziu a mortalidade. Sim, a mamografia digital, mas ela tem todas as limitações que a gente falou, principalmente em relação à mama densa. Então, entra ultrassom, entra a ressonância aqui na redução de câncer de intervalo. A ressonância, na verdade, ela entra em todas as questões, né? De detecção de câncer mais precoce, detecção de cânceres mais avançados também. A tomossíntese ainda está sendo testada, tá? Ainda tem pouco estudo com a tomossíntese, mas a gente já sabe que ela aumenta a detecção de cânceres iniciais, principalmente aqueles tipos que eu mostrei para vocês. Não parece reduzir câncer de intervalo, mas é um método excelente também. E se a gente, assim, não tem o melhor método, né, gente? Tem o melhor método para aquela paciente, naquele contexto clínico, é rastreamento, é diagnóstico. Assim, a gente tem que saber indicar o melhor método, saber tirar o melhor daquele método. E é isso, a gente vai ter que pensar em várias questões: custo, tempo de exame, aceitação do paciente, eficiência, riscos que aquele exame pode trazer para o paciente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhosa. Socorro, agora é mesmo que o povo pira, Ruth. Medo.
muito medo. É, Nossa, é. amanhã eu vou fazer meus exames. Quem tem uma dúvida, pessoal? Tá mudo, peraí, vamos Ninguém tem dúvidas? tá A mudo. Laura ficou com medo também depois. Eu já Rodrigo, se tenho você medo agora. quiser se desmutar, eu não tô conseguindo te desmutar. Rodrigo, tá falando? Não? Não? Então tá. Nenhuma Então tá, pergunta, Ruth. gente? O pessoal é tímido, com certeza eles têm várias dúvidas. Depois eles vão vir pra mim. Não tá, então vamos tirar uma Ruth, foto, né? muito obrigada. Eu já bati vários prints. Ah, Eu é? te Que mando. bom. Então tá. Ruth, Gente, muito obrigada valeu. Qualquer mesmo, viu? coisa. Obrigada mesmo. Obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Muito bom. Aí se Eu depois. não conhecia a Mamo com contraste. Eu não Ah, peguei lá é. no Einstein. É, Peguei tem ainda pouco ainda, tem pouco. lauda É muito tomossíntese, legal. mas essa com contraste foi novidade.